Lília, primeiro, obrigado. Prazer te receber aqui no Café com Conteúdo. Obrigada, Thiago. E também bom dia, pessoal. Obrigada por estar acompanhando a gente. A gente tem alguns assuntos aí super instigantes para a gente desbravar aí no meio do caminho, né? Explorar e provocar. Eu acho que a intenção é essa, né, Thiago? Fazer algumas provocações. Exatamente. Exatamente. Pessoal, obrigado também pela presença de vocês. Bom dia. Espero que vocês aproveitem bastante. A gente estava bem ansioso aqui do lado de cá no Curral para essa conversa de hoje. Como eu já falei para a Lília, tem bastante tempo que eu acompanho o Futuro das Coisas, gosto demais da curadoria de conteúdos e de temas que eles fazem. E para a gente, então, é só um prazer participar dessa conversa e poder, né, criar esse espaço para a gente dialogar a respeito de um tema que está fazendo. Se a gente nunca tinha parado para pensar sobre isso antes, né, Lília? Acho que essa pandemia fez a gente pensar várias vezes em relação ao futuro do trabalho, não do trabalho em geral só, né, mas o futuro do nosso trabalho, como é que a gente quer trabalhar, como a gente prefere trabalhar, onde. Tem uma série de coisas que estão rolando agora durante esse momento da vida que abrem para a gente questionamentos, né? Individualmente, como profissionais, coletivamente, como organizações, né? Para as lideranças também refletindo sobre isso. Meu Deus, tantas coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia fazer, que a gente ia viver, experimentar. Estamos aqui experimentando muitas delas de uma maneira compulsória, né? Não porque a gente escolheu, mas sim porque é desse jeito. E agora a gente está se adaptando e vendo que não é só se adaptar, né? É, de fato, construir um caminho para um futuro que é possível e, ao mesmo tempo, desejável para nós, né? Então, acho que a nossa conversa vai ser muito ao redor desses assuntos. Lembrando só para, de repente, quem está participando pela primeira vez com a gente, aqui do lado direito a gente tem um chat em que vocês podem mandar as mensagens, que a Marilda já deu bom dia, a Isabel também, bom dia para vocês. E aí vocês podem mandar as perguntas por aqui, porque eu vou conduzindo o bate-papo com a Lília, a gente vai trocando uma ideia, mas vocês também participando, eu vou incluindo essas perguntas na nossa conversa, e se eu não der conta de incluir durante o bate-papo, lá no final a gente tem um espaço só para as perguntas todas, e para vocês também já separarem aí um bloquinho de notas, no computador, no celular, ou mesmo um caderninho na mão, para a Lília passar algumas referências legais para a gente, depois do papo, continuar se aprofundando nesse assunto. Muito bem, vamos começar do começo, que eu sempre gosto. Eu acho que eu sou uma pessoa, Lília, que sempre gosto de me apresentar, porque eu tenho uma dificuldade com mini bio, sabe? Eu falo assim, me manda sua mini bio, e eu falo assim, meu Deus, eu vou ter que reescrever de novo, mesmo que eu tenha mandado para alguém ontem. Eu falo assim, gente, alguma coisa já mudou de ontem para hoje, sabe? Então, assim, eu sempre gosto de falar assim, não, se apresenta, fala qual que é a sua mini bio, para a gente saber um pouco melhor sobre você agora, né? Quem é Lília Porto nesse momento? Obrigada, Thiago. Nós somos seres mutáveis, a gente está mudando, evoluindo o tempo todo, graças a Deus. Eu acho que essa é a grande virada de chave das pessoas. Bom, eu sou fundadora do Futuro das Coisas, o Futuro das Coisas surgiu de forma quase que acidental, sou economista, então eu tinha um trabalho formal e à noite chegava em casa, há uns 5 anos atrás, mais de 5 anos atrás, e ia escrever sobre o futuro das coisas, né, sobre tecnologia, sobre inovação. E meu pai é economista também, era economista, ele faleceu. Ele era economista e ele era um profissional também da área de marketing. Ele era professor da Universidade de Fortaleza, então uma pessoa super estudiosa, assim, inúmeros livros, assim, que eu sempre via lendo. E uma das coisas que ele falava era o seguinte, que a gente tem que se posicionar como especialista na mente das pessoas. Buscar algo que ninguém esteja fazendo. E uma coisa que vi há 5 anos atrás é que ninguém falava de futuro. O futuro era quase que uma caixa preta, apesar de nos Estados Unidos, na Europa, já se falava já tinha escolas sobre futuro, sobre futurismo, futurólogos, futuristas, falavam sobre isso, desbravando cenários, possibilidades. E aqui no Brasil, não. Apesar de termos futuristas, por exemplo, a Rosa Alegria, que é uma futurista que já está há bastante tempo produzindo material, produzindo estudos, tínhamos alguns futuristas que estavam começando a se formar, mas ninguém falava de futuro na realidade, trazendo isso para o lado prático. Ou seja, o que é que está acontecendo na área da saúde, o que é que está acontecendo na área da educação, transporte, cidades.
que a gente pode tangibilizar para o presente. Tanto é que a gente não se considera futuristas no futuro das coisas, a gente se considera presentistas. Por quê? Porque para a gente é muito mais importante contribuir para impactar o presente. Trazer informações que a gente consiga inspirar pessoas, inspirar empresas a mudar essa realidade, a mudar esse status quo. Em todos os assuntos possíveis, todas as temáticas possíveis. Então, a gente busca aquele olhar do futuro, olhar como se fosse lá no futuro, e trazer para essa realidade presente. E não considerando que nada é determinístico, nada é fatal. A gente tem a capacidade de pensar cenários, imaginar possíveis futuros, e a gente perseguir esses futuros que a gente quer, futuros desejáveis. Tanto é que a gente nunca fala futuro no singular, a gente fala sempre futuros no plural. Então, o futuro das coisas nasceu de forma super, assim, espontânea, como um hobby, e há 5 anos atrás, e eu chegava em casa à noite do trabalho, escrever os artigos sozinha, e teve uma demanda muito grande, despertou um interesse muito grande das pessoas. Então, as pessoas começaram a acompanhar, a seguir, muita gente, tudo, cresceu muito. E 2018 é que realmente virou uma empresa, né? Uma empresa que produz material para as empresas, produz estudos, pesquisas, mapeamento de tendências, a gente faz conteúdos autorais também para as marcas. A gente tem uma escola sobre futuro do trabalho. A gente tem assinatura falando sobre tendências, sobre mapeamento, cada mês a gente escolhe uma temática, futuro das cidades, futuro do amor, futuro da educação, e a gente desdobra isso em rotas. Então, é um trabalho que a gente faz com muito amor, a gente busca democratizar, porque, Thiago, o futuro é isso, o futuro que a gente vê hoje, essa 4ª revolução industrial é isso, é democratizar o máximo possível de conhecimento, de tirar essa assimetria de conhecimento, é isso que a gente entende, né? Sempre usando o quê? As lentes do futurismo e as lentes da equidade. Para a gente é super importante, até porque eu sou economista, então a questão da desigualdade está muito forte no nosso time, principalmente assim, eu vejo muito mais assim, porque eu fico falando isso o tempo todo, a gente vive num mundo desigual, a gente tem uma série de problemas. Então, não adianta a gente estar falando aqui de tecnologia, de gadget, saiu o principal, não adianta a gente falar sobre isso. É o que é que essa tecnologia, o que é que essa inovação vai mudar, vai tirar essa escassez, vai tirar essa restrição, vai diminuir esse gap para o presente. Muito bom, Lília. Eu acho que é tão legal você falando isso, porque, como eu disse, eu acompanho o futuro das coisas há muito tempo e consigo perceber vários elementos dessa sua fala no futuro das coisas, como que vocês de fato têm essa preocupação de democratizar o acesso a essa informação, né, de fazer com que as pessoas de fato compreendam e fazer essa tradução para o dia a dia delas, né, porque às vezes a gente vê essas matérias, reportagens a respeito de futuro, e eu fico com a sensação, sempre que eu termino de ler, gente, o que será que as pessoas, ao terminar de ler essa reportagem, estão pensando? Tipo, o que isso tem a ver com a minha vida, né? Onde é que isso entra na minha realidade? E eu vejo que vocês têm esse esforço sempre de fazer. Eu lembro que teve uma época, eu não sei se continua assim, porque eu parei de observar isso, mas eu lembro que tinha uma época que você sempre fazia uma postagem especial sobre profissão do futuro no domingo à noite, não é? E eu ficava assim, eu lembrava no domingo à noite e falava assim, vou entrar lá para ver qual que é de hoje, porque virava quase um programa para mim, para eu entrar lá e ver a do dia, porque eu falava assim, gente, isso é muito legal, porque não tem de fato gente falando a respeito de futuro das profissões de uma maneira tão aberta e ampla, com uma audiência tão grande desse jeito. Então, acho muito legal mesmo a gente ter a oportunidade agora, inclusive, de traduzir temas importantes como o futuro do trabalho, para pessoas que não necessariamente pararam para pensar sobre esse tema antes, né? De falar assim, eu não tava pensando nesse assunto, e agora eu tô, porque a gente está experimentando nesse momento, né, Lília, algumas mudanças que podem ser permanentes, ou pelo menos elas podem ser de longo prazo, né? Elas vão fazer parte do nosso futuro ou de possíveis futuros. E aí eu quero começar por aí. Quais são as principais mudanças que você identifica hoje no mundo do trabalho, que a gente está vivendo agora, que você fala assim, olha, a gente pode apostar que essa mudança tem um potencial de fazer parte da nossa vida daqui para frente? Tiago, a gente tem muitas mudanças, muitas. Uma delas é a seguinte, a gente
as pessoas, os profissionais, os trabalhadores, os colaboradores, os funcionários, não gosto nem dessa palavra funcionário, mas a gente está caminhando para que as pessoas tenham mais liberdade, tenham mais protagonismo, e aí essa questão da pandemia foi essencial, porque a gente teve um grande experimento do trabalho remoto, e o trabalho remoto, ele muda as relações de trabalho, sim, ele aprofunda a desigualdade? Pode aprofundar para quem não tem tecnologia, para quem não tem estrutura, para quem não consegue trabalhar em casa, enfim, e não é todo mundo que consegue. Mas a gente tem hoje uma maior liberdade para executar nosso trabalho, até assim, gente que trabalha em escritório. Quando você trabalha em escritório, você consegue, de certa forma, você conversa, você faz uma orientação, você pede alguma coisa. No trabalho remoto, ele é muito objetivo. Ele não tem mais esse mise-en-scène de você ficar... É muito objetivo, você tem que entregar. É claro que tem empresas que estão vigiando, tem essa questão da vigilância, que é um absurdo isso. Ou você entrega ou você não entrega. Você está no trabalho remoto, você tem um relatório para entregar, você tem uma planilha para fazer. Seja para o seu chefe, seja para um cliente, você tem mais objetividade. Então, é isso. As empresas estão ficando, despertando para essa coisa que é básica, que as empresas são formadas por seres humanos. Então, os gestores estão entendendo melhor isso, que as empresas são formadas por seres humanos, que elas precisam se humanizar, que elas têm corresponsabilidade de desenvolver habilidades nas pessoas. Em relação à automação, não é mais só isso, essa mentalidade de que eu vou automatizar, eu vou trazer um software, o algoritmo vai fazer. Isso é uma visão muito limitada da empresa que busca apenas automatizar. Então, a empresa tem papel fundamental em treinar e desenvolver os seus colaboradores, buscando formas de... Não é só treinamento em si não diz muita coisa, mas é no dia a dia, nas relações. E a pessoa que não tem um trabalho, não é um empregado de uma empresa, ela é profissional autônoma, ela tem que saber que tem que começar a cair essa ficha de que ela é protagonista mesmo do conhecimento dela, ela tem que ter um aprendizado ativo, contínuo. E aí a gente tem outras variáveis que vão influenciar o futuro do trabalho. Por exemplo, a economia gig. Hoje a gente, uma pessoa, um talento, né, um profissional super talentoso, ele está apenas um clique de distância. Não existe mais barreira geográfica. Até porque o digital, ele vem realmente para causar uma disruptura em tudo. Então, tem a questão do nomadismo digital, as pessoas... até a gente está fazendo um estudo sobre isso, as pessoas estão buscando mais liberdade, porque tem o digital, você tem ferramentas de teletrabalho que permitem você conduzir reuniões, co-criar projetos, tudo remotamente. Então, por isso é que tem essa questão da liberdade do funcionário, da pessoa, do profissional liberal. O digital, ele é super importante dentro disso tudo do futuro do trabalho, porque as pessoas sabem que a gente está... Não é que vai tudo ser digitalizado, não é que a transformação digital... O mundo presencial ainda é super importante, sim, mas a gente vai caminhar cada vez mais para o mundo híbrido, né, o FI digital, que a gente chama. FI digital ou FI digital, que é esses dois mundos intercambiáveis. Então, assim, os profissionais têm que entender, e isso a gente vai falar ao longo da nossa conversa, que tem que começar a pensar em algum produto digital, algum serviço digital, mapear a jornada do seu cliente. E, assim, tem questão de vários aspectos, automatização. Por exemplo, a pergunta fundamental é o seguinte, pensar em futuro do trabalho, a máquina, os algoritmos, né, os softwares, eles vão automatizar, não é que vai desaparecer os empregos, não é isso. A gente vai ter aí algum percentual automatizado em cada profissão. Então, advogado, 30%, 50%, radiologista, que faz a leitura de imagens, os algoritmos estão lendo imagens. Então, quanto é isso? Qual vai ser o tempo de trabalho de leitura de imagens? Os algoritmos vão fazer isso. Então, assim, o que o radiologista vai fazer a partir de agora? Tem um monte de coisas para ele fazer a partir de agora. Super, super. Inclusive, você falando isso, eu me lembrei de uma fala da presidente da Google Canadá, que eu vi uma palestra dela que ela falava assim, gente,
Quando a gente está falando que 40% do trabalho vai desaparecer, vai ser absorvido por máquinas, a gente precisa interpretar bem essa história, porque ela fala assim, são 40% das tarefas. Sim. Não são as profissões que vão desaparecer necessariamente, não são os cargos que as pessoas ocupam, as posições que elas ocupam dentro das empresas. E isso te dá uma noção, ou uma margem para interpretar, que é, você não é necessariamente as tarefas que você executa hoje, e sua posição dentro da empresa, o seu cargo, não precisam ser exatamente as tarefas que você executa hoje. Seu cargo, sua posição ali dentro é muito mais do que isso, ou deveria ser, né? Perfeito. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial, ele está prevendo que até 2025, 52% das atividades, isso de uma forma geral, tá? De todas as profissões, vão ser automatizadas, 52%, até 2025, daqui a 5 anos. Hoje, 29% são automatizadas. Então, a partir do momento em que eu penso que se os softwares, os algoritmos vão tomar parte da minha atividade, meu profissão não vai desaparecer. Como economista, eu não vou perder trabalho. Tem outras tecnologias que podem me ampliar. Tem outros contextos que podem me amplificar. Então, essa é a pergunta que eu acho que as pessoas têm que fazer. O que eu vou fazer daqui para frente? Se eu pensar no horizonte de 5... Não vou pensar em 10 anos, não. Vou pensar em 5 anos. Né? De hoje até 2025. Com essa adoção crescente da tecnologia, a gente indo para um mundo cada vez mais digital, o que é que eu vou fazer daqui para frente? Excelente, eu acho que é uma bela reflexão mesmo, né, Lília? Pegar a nossa descrição de cargo de hoje, né, ou a nossa descrição das nossas atividades e falar assim, tá bom, o que eu estou fazendo hoje, o que eu realmente deveria estar fazendo? Sabe por quê? Porque teve uma pesquisa que eu vi uma vez também com pessoas dentro das organizações, que elas falavam que elas não estavam executando aquilo que elas achavam que era prioritário para elas, ou que era mais importante no trabalho delas, porque elas acabavam se dedicando a processos, a operações que poderiam, inclusive, ser substituídos pelas máquinas mesmo, né? Sim, total, Thiago. Assim, são trabalhos, assim, eu acho que vai ser a inteligência artificial, ela vai ter um papel fundamental, porque ela vai tirar das pessoas, dos profissionais, que têm um nível mais, vai tirar atividades extremamente repetitivas, simples, deixar as pessoas livres para pensar, para desenvolver novas habilidades, né, criatividade, pensar em projetos, pensar em produtos. É verdade. Bom, mas a gente sabe também, né, Lina, como você já adiantou, a gente não vive só um cenário que é positivo, né? A gente não vê só mudanças positivas acontecendo. E como a gente entende, né, que o futuro ele não é pré-determinado e que a gente pode começar a ver flashes desse futuro, inícios desse futuro acontecendo no presente, a gente pode começar a falar assim, opa, isso é desejável, mas isso pode não ser desejável também. O que você enxerga hoje no campo do trabalho? Tem algum futuro provável, que a gente tem a tendência de chegar nesse lugar, que a gente devia se ocupar de mudar, de falar assim, não, gente, esse não é um futuro bom, não, esse não é um cenário que nos favorece. O que você enxerga desse ponto de vista? Bom, Thiago, em primeiro lugar, a educação. Sem educação, a gente não vai muito a lugar nenhum. Assim, isso é um problema sério, um problema governamental, políticas públicas. Mas, assim, sem educação, a gente vai ser sempre, o Brasil vai ser sempre o berço esplêndido das commodities. A gente nunca vai fazer nada que seja valorizado no mundo afora, enfim. Mas, assim, um dos possíveis cenários é que o trabalho seja realmente conduzido pelas máquinas, trabalho robotizado, e gere aí uma massa de pessoas sem trabalho, desempregadas. Então, esse é um cenário muito pessimista, mas é um cenário que é plausível, pode acontecer. É verdade. Então, assim, o que a gente pode fazer para que esse cenário não aconteça? Né? Então, assim, uma coisa que a gente sempre fala é que a gente não pode ser refém do amanhã. A gente não pode a gente precisa pensar cenários, se pensar como futurista é justamente isso, é você antecipar situações que possam impactar tanto a sua vida profissional quanto a sua vida pessoal. Então, está muito claro, esse é um tema super batido já, que algumas habilidades
são essenciais para serem desenvolvidas daqui para frente, para a gente evitar esse futuro pessimista. Agora sim, a gente sabe que flexibilidade cognitiva, aprendizagem para a vida toda, né, o lifelong learning, transdisciplinaridade, tudo isso vai ser essencial para que a gente não seja refém do amanhã. Agora, como as pessoas podem fazer isso? A questão não é, a gente sabe que tem que fazer, mas como? Por exemplo, a sua própria consciência, que eu tenho que aprender continuamente, o lifelong learning, isso pode gerar uma desigualdade. Olha aqui a versão como ela é. A gente tem que sempre olhar o ponto e o contraponto. Sim. É super lindo falar em lifelong learning, que a gente tem que aprender continuamente, mas as pessoas que estão entendendo isso, elas vão seguir isso, elas vão buscar aprendizado contínuo, e isso vai gerar um distanciamento das pessoas que não entenderam isso. Vai aprofundar a desigualdade. E até que não tem acesso muitas vezes, né, Lília? A gente está vendo com a pandemia, que aquela história que a gente tinha de falar para si mesmo ou de repetir aí para todo mundo que tá todo mundo na internet, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Tá todo mundo na internet. Isso não é verdade. Não é verdade. As pessoas não têm, o brasileiro não tem acesso, é uma minoria que tem acesso à internet. Então, assim, eu tenho uma filha adolescente que está em casa, sem aula, desde março, e não gosta de assistir aulas online, porque é cansativo, isso é um dos vieses do trabalho remoto, você não consegue ficar, a Microsoft já viu isso, as pessoas não conseguem, a partir de 30 minutos, 40 minutos, entra no processo de fadiga mental das pessoas. Então, assim, para o jovem, você passar 3, 4 horas assistindo aulas online, à tarde fazer exercício, então, eu, assim, considero esse ano perdido tanto para os alunos de elite, digamos que estão em colégios particulares, ou colégios públicos, mas tem um computador em casa. Pior ainda para os adolescentes que não têm, nem crianças, que eles têm um tempo aí para compensar, mas os adolescentes que não têm um computador em casa. Então, como é que vai ser? Então, assim, a gente tem que pensar sempre, quando a gente fala em tecnologia, fala em disrupção, a gente tem sempre que pensar na questão do acesso, da democratização. As pessoas se preocupam muito, Thiago, a questão assim, vai ter emprego para mim, vai ter trabalho para mim. E aí, na semana passada, eu vi o seguinte, que nós temos 45 milhões de deficientes físicos. Desses 45 milhões de brasileiros, 5% dos websites, são projetados para esses deficientes físicos. Então, digamos, eu sou um programador ou um designer, de repente cai minha ficha que eu tenho que criar uma empresinha, uma microempresa que cria sites voltados para pessoas com deficiência física. Gente, nunca vai faltar trabalho para essa pessoa. Por quê? Porque ele está vindo aí além, ele está olhando o problema em uma oportunidade com a lente da inovação e da equidade. De resolver a questão da desigualdade, né, em relação a isso. Então, se a gente sai do lugar padrão e tenta mudar o status quo, não vai faltar projeto, não vai faltar, sabe, trabalhos. Muito bom, Lília, muito bom. Eu acho que, assim, tem uma parte de tudo que você foi falando que se conecta muito com uma lógica de a gente ficar falando de novo normal, sendo que muitas dessas coisas são o velhíssimo normal, né? Que a gente precisa cuidar agora no presente para transformar no futuro e que está aparecendo para a gente de uma maneira escandalosa durante a epidemia, né? Essa pandemia de coronavírus. Assim, a gente consegue enxergar mais, se a gente quiser, essa desigualdade, essa questão tão forte do ponto de vista de educação, não só lá nas crianças, mas também de educação profissional, né? De o que a gente vai fazer, a gente vai simplesmente falar assim, ótimo, pessoas saem, entram máquinas e a gente vai lidar com isso. Então, assim, é uma questão, de fato, que você foi no ponto chave quando você falou, é educação mesmo, né? A gente não tem como pensar em outro elemento que seja mais preocupante do que a forma como a gente lida com a educação no presente e como que a gente vai lidar com ela daqui a pouco, com todas as transformações que estão acontecendo no mundo, e a gente continua, e mesmo lá para quem tem privilégios, né, para ter boa educação, boas escolas, ainda assim, um questionamento de o que estamos ensinando, né, Lília? A gente continua ensinando profissões que a gente sabe que as tarefas vão desaparecer, ou a gente está, de fato, se dedicando a entender quais são as novas habilidades e competências
como essa mesma, que eu acredito super, não sei o que você acha, mas eu acredito que essa competência de prospectar o futuro, de se questionar em relação ao futuro, é uma competência, né? Deixou de ser necessariamente só uma especialidade de algumas pessoas, igual lá no passado, né? A gente tinha... Eu semana passada, estava conversando com uma pessoa sobre a Faith Popcorn, que era, assim, uma pesquisadora de tendências, é ainda, né? Tá viva, maravilhosa, mas que na década de 80, na década de 90, atendia as principais empresas dos Estados Unidos, era uma guru mesmo, né? Na acepção do termo, assim, de ir pessoalmente dar dicas para presidente de empresa de vai por esse caminho, não vai por esse, né? E hoje a gente sabe que saiu desse lugar, né, Lília? Não é mais sobre, preciso consultar alguém, sim, eu começar a desenvolver essa competência de prospectar o futuro, porque ele está mudando rápido demais, né? Sim, até porque a gente precisa tomar decisões, Thiago. Só colocar aqui o carregador. Imagina. A gente precisa colocar, tomar decisões o tempo todo. A gente tá vivendo num mundo, num cenário, que tem duas características, a velocidade e a imprevisibilidade. Então, se você pensar o seguinte, eu tenho que pensar um mínimo de horizonte temporal possível. Assim, 6 meses, eu tenho que fazer algum tipo de planejamento. E não é só o papel de futuristas, de mapeadores de tendências, ou de, sei lá, de economistas, por exemplo. Economistas pensam muito em cenários. Né? Mas, assim, é um exercício, e as empresas estão valorizando mais essa capacidade de visão de futuro, de pensar em longo prazo, de planejamento de longo prazo. Novamente, a gente está falando, esse tipo de assunto que a gente está tendo aqui, é um assunto que não é tão fácil de ser entendido para muita gente. Né? A maioria das pessoas, padrão, normal, não vão entender isso que a gente está falando. Mas a gente tem que começar a falar sobre isso, porque é uma habilidade super importante das pessoas terem que desenvolver, pensar no futuro delas. A gente deixa de, assim, o futuro não pode ser mais uma caixa preta. Né, da gente pensar assim, o que é que vai acontecer daqui para frente, deixar isso, não, a gente tem que começar a pensar nesse futuro agora. O que é que eu quero fazer em 2021? Né, aquele negócio, antigamente, né, uns 10 anos atrás, chegava o final de ano, de dezembro, e todas as empresas faziam o seu planejamento estratégico, inclusive a gente. O que é que a gente vai fazer no próximo ano? Então, a gente fazia uma listinha, escrevia num caderninho, o que é que a gente queria fazer. É válido esse exercício? É super válido. Mas vamos pensar isso o tempo todo. Né? Vamos pensar isso, tem que estar antenado com as tendências. Né? A gente, pelo menos assim, saber o que está acontecendo, quais são as tendências, até em temas transversais à sua profissão. Então, se eu atuo, por exemplo, na indústria da moda, quais são os comportamentos que estão, quais são os comportamentos emergentes, quais são os desafios que essa indústria está sofrendo, quais são as tecnologias, por exemplo, dados, né? Você ser direcionado por dados. Qualquer profissão hoje pode se beneficiar com dados. Dados hoje pode dar muitos insights para qualquer profissão, para qualquer trabalho. Tanto você identificar comportamentos, tendências, padrão, enfim, você tem uma base muito mais sólida para você tomar decisões do que você não da questão do achismo, entendeu? De você buscar informações, vou planejar isso aqui. Vamos usar dados. Não tem dados. Tá bom, vamos fazer uma pesquisazinha na internet. Vamos pesquisar aqui quais são as últimas tendências. É um trabalho, por isso a questão de futurismo, de ser futurista, buscar ser um futurista da sua vida pessoal, curadoria, né? Você faz isso, Thiago. Você costuma fazer curadoria, como eu também. Então, assim, vamos exercer essa habilidade. Ninguém, não sei o que é curadoria. Vamos pesquisar na internet o que é curadoria. Curadoria é você entender, é você mapear aí conteúdos, é buscar visões plurais, é buscar ponto e contraponto. Aquela pessoa está dizendo isso. Aquele especialista super maravilhoso está dizendo isso. Tá, mas o outro, que também é muito bom, está fazendo um contraponto em relação ao que ele está dizendo. Vamos ouvir as duas partes, vamos ouvir várias partes e tomar as nossas decisões. É isso que vai ajudar a gente a conseguir ser relevante no futuro. Muito bom, Lília, muito bom. E eu acho, sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui? Isso tem tudo a ver com essa parte de curadoria, de autocuradoria, né? Eu gosto muito de associar mesmo aquele termo dieta da informação, né? Porque, assim, no final das contas, você pensar que assim como você escolhe os alimentos que você vai ingerir, e eles que sustentam a sua vida orgânica, né, o seu corpo físico, a gente também cuidar das informações que a gente está buscando no nosso dia a dia e fazer essa busca intencional
ajuda a gente também a tomar decisões melhores no trabalho, na vida como um todo, né? E olhar para o horizonte com um pouco mais de sabedoria. A gente sabe que a incerteza ela vai continuar existindo, mas pelo menos a gente está se municiando aí de informações ou dados que podem fazer com que a gente transite com um pouquinho menos de desconforto. A Marília fez uma pergunta aqui que eu acho muito pertinente para a gente acrescentar no papo agora. Como fazer com que a equipe esteja conectada a essas competências e como fazer com que as empresas reconheçam também essas pessoas que estão se esforçando, né, e estão trazendo essas competências? Porque ela diz que a seleção ainda está bem focada no currículo tradicional, né, e é verdade. Verdade, é Marina, né? Marília, verdade, Marília. Assim, as empresas, essa cultura de aprendizagem, essa cultura de reconhecimento ainda é muito incipiente aqui no Brasil. Assim, as empresas têm que entender que essa jornada de aprendizagem para os seus colaboradores, ela é contínua, ela acontece em tempo real, ela acontece no fazer, no aprender e no fazer ao mesmo tempo. Ela também corresponde à questão de reconhecimento, como você falou. Se eu aprendo e se eu busco conhecimento e meu chefe, digamos assim, né, meu diretor não reconhece isso, tá, eu vou me sentir frustrada, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar o seguinte: eu estou trabalhando para mim. Em primeiro lugar, vamos colocar como prioridade. Eu estou buscando conhecimento, não é para que a empresa me reconheça, é para mim. Então, se a empresa não investe em mim, e eu preciso daquele trabalho, então eu vou fazer o possível para buscar conhecimento gratuito, vou investir em algum tipo de formação. Mas, assim, o conhecimento, a aprendizagem, ela é permanente. E ela tem que ser casada com aquilo que você faz. Por quê? Porque se você buscar, por mais que você tem que tangibilizar aquele conhecimento. Você tem que tangibilizar e externalizar aquele conhecimento. Não adianta eu entender algo, vou aprender culinária, entrar num curso de gastronomia. Tá, eu aprendo, entendi tudo, mas se eu não vou na cozinha e faço aquele prato, aquele conhecimento vai se perder. Se eu não externalizo aquela coisa, vai se perder. Então, é importante a gente buscar conhecimento, buscar coisas que a gente realmente gosta, e às vezes a empresa não vai pagar isso para a gente. Buscar esse conhecimento do que a gente realmente gosta, que a gente faz sentido, e a gente tem que seguir muito o nosso feeling, de saber o seguinte: tem um curso super legal de curadoria, um curso super legal de futurismo, ou de design, que eu quero aprender porque eu quero ampliar meu trabalho. E eu posso também pôr em prática. Eu acho que é colocar em prática. Maravilha. Concordo super. Eu acho que, inclusive, eu estava conversando com uma amiga no fim de semana e ela estava falando da transição de carreira que ela fez. E ela falou assim, olha, quando eu estava fazendo essa transição, a empresa não estava me dando necessariamente o espaço para eu fazer isso e nem estava buscando alguém para ocupar esse novo lugar, que eu já sabia que nas outras organizações mais avançadas esse lugar estava aparecendo. Já estavam começando a surgir posições como a que eu estava buscando. E ela falou assim, o que eu comecei a fazer eu comecei a investir no meu próprio aperfeiçoamento, comecei a buscar esse conhecimento mais e comecei a aplicar no meu trabalho, mesmo que eles não estivessem valorizando naquele primeiro momento. Comecei a fazer entregas que evidenciavam essa nova competência que eu tinha adquirido. Tiago, perfeito o que você falou. Eu acho que as entregas, quando você entrega algo, mesmo que seja gratuito, digamos que você seja um colaborador, um funcionário de uma empresa, e aí você aprende algo novo. Tá, você faz uma entrega. Não é valorizada? Puxa, vou fazer um artigo, vou publicar lá no Medium. Vou publicar uma coisa que eu acho relevante, que eu conectei os pontos, que eu dei sentido àquela informação e que eu sei que vai inspirar algumas pessoas. Gente, a gente tem que... Assim, novamente, o Futuro das Coisas trabalhou de graça e trabalha de graça muito. A gente busca, e eu sei que você também faz isso, Thiago, assim, de trazer conhecimento livre, aberto. Isso vai enriquecendo, vai inspirando as pessoas, vai nos deixando ricos, no sentido de quê? Rico de conhecimento, porque quando você estuda, você aprende, e quando você compartilha, você aprende, você tem mais gente, e você fica rica de dinheiro, por quê? Porque você vê o seguinte, você passou uma semana escrevendo lá um artigo, para cutucar uma empresa, para cutucar uma indústria, ser bem, bem cruelzinha mesmo. E aí aquela indústria, algumas empresas caem a ficha, puxa, isso bateu forte na gente,
foi ruim? Foi, mas eu acho que faz sentido. Então, Lília, conversa um pouco com a gente sobre isso. Puxa, eu fiz de graça. E aí gera algum tipo de reconhecimento. Então, assim, a gente trabalhar de graça, às vezes, nos deixa ricos. Né? Rico de tudo isso que eu falei, não é só de dinheiro, mas rico de tudo. Ótimo, ótimo. Eu estou só lembrando casos de amigas, inclusive, aqui, que tem uma outra que aconteceu exatamente isso que você disse. Ela escreveu um artigo no LinkedIn e a diretora da empresa chamou ela para conversar, falando assim, sobre aquele artigo que você escreveu, o que você acha que a gente pode fazer aqui? Então, assim, são oportunidades mesmo que a gente pode identificar no nosso trabalho, né, Lília? Porque também as empresas estão começando a ficar mais atentas, as lideranças estão começando a ficar mais atentas a um movimento emergente que eu tenho uma suspeita, que nasceu muito mais no nosso campo pessoal e na arena de consumo, que é essa consciência em relação ao papel das organizações, e que a gente está vendo principalmente nas grandes empresas de tecnologia, como a Amazon, Microsoft, a própria Google, passando agora por situações, no ano passado aconteceu com muita frequência, né, de greves e protestos de funcionários, de pessoas que trabalham, colaboradores dessas empresas. E aí, assim, quando a gente ouve falar em greve, em protesto, a gente logo pensa que tem alguma coisa a ver com questões salariais, condições de trabalho, e as pessoas estavam protestando, no caso dessas 3 empresas que eu citei, em relação a causas sociais e ambientais, né? Eram temas ligados à privacidade de dados e à emergência climática. E aí o que eu queria te perguntar em relação a isso, que assim como a gente tem um consumo consciente, então, de pessoas que estão cada vez mais criteriosas na hora de comprar algum produto ou serviço, analisando coisas que antes a gente não analisava, né? Antes a gente analisava preço, qualidade, e hoje a gente está analisando outras dimensões. A gente quer saber se tem mão de obra escravizada ali, se a gente tem uma relação justa com os fornecedores, se a empresa trata de fato os colaboradores, as pessoas que trabalham lá de uma maneira digna. A gente vai buscando se tem uma relação justa também com a sociedade do entorno dessa empresa. Então, assim, tem diversos elementos que antes não faziam parte da decisão de compra e passaram a fazer. E agora a gente também está percebendo uma tendência das pessoas ao escolherem as empresas nas quais querem trabalhar ou continuar trabalhando, porque tem uma lógica de atração e retenção de talento, né? Elas também começam a pensar nas diversas dimensões de com que essa empresa se preocupa, quais são os valores que ela defende, quais são as causas que ela apresenta. E é isso que eu queria te perguntar. Você acha mesmo que a gente está indo por esse caminho de uma emergência de um trabalho, está emergindo um trabalho consciente que tem o potencial de transformar a cultura das empresas, até mesmo o posicionamento de marca delas? Sim, Thiago, isso é uma coisa que a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre o posicionamento das empresas, das marcas. Porque se a gente pensar bem, as empresas, elas fazem parte do problema. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, não são todas as empresas que estão poluindo, mas indústrias estão poluindo, né? Assim, a questão da consciência. E assim, se elas fazem parte do problema de alguma forma, seja porque não tem um time diversificado, só tem gente branca na empresa, elas fazem parte do problema, sim, de alguma forma, e elas têm que entender isso. Então, se elas fazem parte do problema, elas também têm que fazer parte da solução. E aí a sociedade está cada vez mais atenta, como você falou, não é só qualidade, não é só preço, é toda uma responsabilidade em cima de toda uma cadeia produtiva, de relacionamento institucional, de relacionamento com seus parceiros, com seus fornecedores, enfim. Então, a sociedade está mais atenta e a sociedade está exigindo um posicionamento das empresas em relação a esses temas que você falou, que são desafios globais. Mudanças climáticas, questão de desigualdade, de renda, de pobreza, de racismo. As empresas, elas estão começando a despertar para esse problema, porque elas têm um papel perante a sociedade. Né? Os consumidores, se ela é uma empresa, por exemplo, falar em racismo aqui, se ela é uma empresa que só tem gente branca, ela está passando a mensagem seguinte, tá, esse problema não é tão importante para mim, né? Então a representatividade do meu time não é um assunto que me importa tanto, me importa mais o quê? É que esse time que eu tenho hoje na empresa, de brancos, ele é super competente, é um time de excelência e que está me dando muito lucro. Essa é a mensagem que eles passam.
Então, a questão do posicionamento. No momento em que uma empresa ela prefere se manter neutra, ela passa, essa neutralidade também é um posicionamento que diz o seguinte: gente, esse assunto não é tão importante para mim, não é tão importante para a gente. O que acontece? Pessoas mais conscientes, consumidores mais conscientes, não vão priorizar aquela empresa. Quando eu vejo hoje um profissional, e eu digo isso, eu dou um passeio pelo Instagram e vejo pessoas legais, tá? Competentes, que falam sobre coisas super legais, super conceituais, mas não dão uma palavra sobre o que está acontecendo no mundo, não falam sobre a queimada do Pantanal, não falam sobre nada. Para mim, essa pessoa simplesmente perdeu completamente o valor. Ela pode ter doutorado, sabe, na melhor universidade do mundo, mas se ela não está sensível a esses problemas, para mim, não faço questão mais de acompanhar essa pessoa. Então, se nós tivermos essa consciência, se nós, como consumidores, tivermos consciência disso tudo, a gente gera uma pressão para as empresas, para que elas se posicionem, para que elas... Não é só também a questão de falar, de postar, de fazer campanhas publicitárias, não é isso. É agir. É agir. É como você falou, é entregar. Nós, enquanto empregados, né, trabalhadores, a gente vai aprender algo, a gente entrega algo, seja para a empresa, seja para as pessoas, para os nossos seguidores que estão lá, sei lá, a gente tem um Instagram, tem 500 seguidores, vai lá, posta alguma coisa, inspira 500 pessoas. Mas, assim, as empresas também têm que entregar. Cada vez mais a sociedade vai estar atenta a isso, Thiago. Totalmente, totalmente. Não basta, e as pessoas estão muito atentas para saber o que é só discurso, né, Lília? Tem que ir muito além do discurso mesmo. Muito bom. A Marília também está lembrando aqui, acho que ela tem toda a razão, de uma preocupação em relação à precarização dentro das próprias empresas, né? Que é algo que também não passa desapercebido nem pelos colaboradores, né, principalmente, mas também pelos consumidores, né? As pessoas do lado de fora também estão ficando cada vez mais atentas a isso, né, Lília? Exatamente. Esse é um problema super, super sério, Marília, a questão da precarização. E aí a gente tem a questão, por exemplo, dos aplicativos, né, que teve uma greve agora em julho, tô falando pegando só um segmento, tá, que são os entregadores de iFood, Uber e tudo mais. Há uma precarização fortíssima. A gente já tem uma questão de desemprego crescente no país. A gente está caminhando por um aprofundamento da recessão. Se nada acontecer, se a pandemia não for, se não tiver uma vacina, ou seja, essa questão da pandemia gerou essa recessão. Espero que a gente consiga, em 2021, melhorar alguns indicadores econômicos e de emprego. Mas tudo isso abre para as pessoas que estão desempregadas, elas se submeterem à precarização do trabalho. Então, de um lado, tem uma oferta de empregos precários, né, de empregos que não estão atentos à coisa, e não é questão de, isso aí só aprofunda a questão de custo de funcionário. Não, tem que ter algumas coisas básicas que a pessoa deve ter direito, você está trabalhando. Pois uma empresa que tem lucros exorbitantes, ela tem que cuidar bem dos seus colaboradores, ela tem que proporcionar coisas mínimas para os seus trabalhadores. Então, aquelas pessoas que já estão desempregadas, numa situação de extrema fragilidade, elas acabam se submetendo a esse tipo de trabalho. Esse é um problema muito sério, realmente é um problema muito sério. Bom, e aí eu vou aproveitar para fazer a próxima pergunta, que tem tudo a ver com isso, que é, a gente sabe também, Lídia, que tem muitos profissionais, né, muitas pessoas que não sentem parte de um futuro, desse futuro que a gente está falando nas últimas questões que a gente abordou, né? E não necessariamente se veem conectados com para onde o mundo e o mundo do trabalho está indo. Quais dicas que você daria para essas pessoas? Por onde começar a fazer parte mais dessa conversa? O que elas podem fazer? Tiago, a primeira coisa assim, que eu acho que a pessoa precisa estar acompanhando as tendências. E aí tem várias fontes, várias pessoas legais que estão falando sobre isso. Acompanhar o que está acontecendo no mundo, quais são as tendências, né? Quais são as tendências em ascensão, que são crescentes. A gente sabe que o digital está tendo a digitalização das coisas, as jornadas estão sendo digitalizadas. Então, eu posso fazer algo que seja digital?
eu posso fazer algo que tenha, eu posso transformar algum processo que possa ser digitalizado, eu posso fazer algum produto que seja digital. A questão de desenvolver essas habilidades que a gente falou, né, competências, habilidades, assim, saber que é importante o aprendizado contínuo, a flexibilidade cognitiva, de você entender que você tem que estar aberto para o novo, entender, não ter nenhum tipo de preconceito ou opinião formada. Quem tem opinião formada hoje? Não tem condição de você ter opinião formada hoje em dia. Se eu estou colocando aqui alguma coisa, Thiago, amanhã eu posso estar pensando em outra coisa completamente diferente. Então, assim, estar aberto ao novo, estarmos abertos ao que vem por aí, ao novo. Entender que o futuro, ele é acessível, e, assim, a gente tem buscado isso, o futuro das coisas, distribuir, como a gente diz, distribuir esse futuro para o máximo possível, tornar esse futuro, é o nosso mantra, tornar esse futuro visível para todo mundo. Então, você tem aí na Curral, lá no Futuro das Coisas, a gente tem conteúdo, a gente tem informação que a gente traz todo dia, de forma aberta, de forma gratuita, as pessoas acompanham a gente, que a gente está trazendo, a gente está antenado com isso, a gente já faz o papel de curadoria para isso. Nós não somos as únicas fontes, tem outras fontes aí super interessantes para acompanhar. Mas a primeira coisa é isso, ficar na mesma, pelo menos procurar ficar na mesma página do que está acontecendo no mundo. Ótimo, ótimo. A Marcela está falando aqui que está super conectada com o tema e trabalhando nessa área de aprendizagem contínua, trabalhando nessa aprendizagem contínua para ela. Mas ela também observa que dentro das empresas tem pouco espaço para o tema. E aí está perguntando, Lili, ela está perguntando se a gente tem conhecimento de empresas que criaram áreas para trabalhar o tema de transformação. Se tem, de fato, organizações hoje que estão investindo nessa lógica de aprendizagem contínua, de trazer essa transformação de uma maneira de educação, né, para dentro do dia a dia das pessoas que trabalham lá, e o que quem quer trabalhar com o tema deve fazer e buscar. Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso aqui, né, a sua resposta anterior respondeu bem essa pergunta, mas você tem informação, você conhece alguma empresa que tem trabalhado isso? Tiago, tem algumas iniciativas, tá, mas coisas muito pontuais, tá? Tem empresas que estão fazendo isso, que estão desenvolvendo essa cultura da aprendizagem, por exemplo, o Conrado Schlohauer, ele montou uma empresa, ele saiu e montou a Ferulab, né, ele foi um dos fundadores, aí saiu da Ferulab e montou a empresa dele. Então, eu sei que ele está focado em desenvolver essa cultura de aprendizagem. A Ferulab, que ele fundou, também está focada nisso. O que eu vejo é algumas coisas pontuais, tá? Com base do que às vezes eu estou envolvida. Ah, Lília, vem fazer aqui alguma coisa que vai criar uma jornadazinha aqui criar um arco de conhecimento aqui para um ecossistema aqui da gente. É um trabalho pontual de 3 meses e pronto. Eu não vejo uma coisa contínua, não vejo um movimento contínuo. Pode acontecer, mas eu não tenho conhecimento. Eu vejo coisas pontuais. 3 meses, 4 meses, algo assim que dure nesse período de tempo. Boa, boa. Você falou do Conrado da Ferolab, eu lembrei também do Alexandre. O Alexandre que também foi um dos fundadores, né? Foi o CEO da Ferolab. Ele fundou um instituto, uma organização sem fins lucrativos que chama TEIA, que eu vou até colocar o link aqui, vale a pena conhecer o instituto, ver as iniciativas que eles estão promovendo nesse sentido. Todas as iniciativas do Instituto TEIA são focadas em lifelong learning. Então é bem legal dar uma olhadinha. E, de fato, eu também, gente, conheço as empresas, a gente trabalha, inclusive, com empresas que têm universidade corporativa, que estão atentas a essa questão, mas sair da universidade corporativa, acho que um dos desafios é tirar esse tema da universidade corporativa e levar para o dia a dia das pessoas de uma forma que aprender vire parte da descrição de cargo dessas pessoas, né, Lília? Acho que, assim, exatamente. O que eu já ouvi de reclamação de algumas pessoas dentro de organizações tudo bem, estão me falando que eu preciso aprender, mas não me dão espaço para isso. Eu não tenho momento para fazer isso. E assim, e trazer isso com mais clareza, propriedade, com ações práticas, né, de que aprender faz parte do seu trabalho, não só para a empresa, mas para a sua vida também, né? Como você disse lá atrás, que eu achei bem legal. É a gente entender que o aprendizado contínuo não diz respeito só aos temas da empresa. Pelo contrário, seu trajeto profissional, seu percurso profissional pode não acontecer dentro de uma empresa só, e você ficar ali sempre só respondendo ao que a empresa está te pedindo, você está construindo, assim como no passado, né? Pessoas que trabalharam
35, 40 anos na mesma empresa, eu já ouvi relatos como esse, de pessoas que falaram assim, poxa, Thiago, sabe o que eu percebi? Que eu não sou especialista no assunto, eu sou especialista no assunto dentro dessa empresa. Eu sou especialista nessa empresa, porque são 30, 40 anos trabalhando no mesmo lugar. Então, é essa consciência também de que seu percurso profissional ele tem a ver com a empresa, mas é porque vocês estão juntos naquele momento ali dessa caminhada, né? Você tem uma autonomia de conduzir os seus interesses próprios da forma que fizer sentido para sua carreira e para sua vida também. Tiago, a Deloitte tem um gráfico, até já postei isso no Estudo das Coisas, que é como se fosse um surfista indo para a praia e pegando a onda. O gráfico é cheio de ondas assim. Então, ele diz o seguinte, cada experiência, cada projeto ou cada empresa que a gente vai, é como se a gente fosse para a praia com a prancha de surf, pegasse a onda, surfasse aquela onda, conhecesse os surfistas que estão lá na praia e tudo, voltasse, aí sai da praia, aí volta no dia seguinte, vai para a praia, pega a mesma onda. Então, assim, é como se a gente fosse aumentando o nosso repertório, fosse entendendo outras coisas, vendo outros horizontes. Hoje as profissões, elas não estão mais em silos. Por exemplo, a arquitetura. Hoje a gente já sabe que está se juntando com a neurociência, neuroarquitetura. Então, como é que se cria ambientes que façam as pessoas mudarem as percepções, o estado emocional, o estado cognitivo delas, como é que elas se tornam mais produtivas. Então, está se juntando duas coisas. Vai se juntar daqui a pouco medicina com criatividade, medicina com aprendizagem, ou medicina com pedagogia, de repente, por que não? Como é que a gente aprende melhor? Como é que os médicos aprendem melhor? Né? Então, assim, as áreas estão se misturando. É verdade, verdade. A gente precisa estar atento a esse movimento também para abrir, né, os nossos horizontes e entender que talvez ali na frente o nosso percurso profissional se conecte com uma área que a gente nunca imaginou antes, né? Muito bom. Lília, para a gente finalizar, infelizmente, porque eu poderia continuar esse papo aqui por longas horas, eu estou adorando essa conversa. Mas como a gente fica cansado da tela, né, eu queria te pedir dicas de aquilo que você acha que pode fazer sentido para as pessoas, de filme, série, livro, palestra, podcast, para continuar aprofundando nessa conversa, ou pelo menos entrar um pouco mais nesse assunto. Tá, eu até separei aqui 2 livros. Então, eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Tiago, eu acompanho muito uma futurista chamada Amy Webb. Eu posso até passar depois para você compartilhar com o pessoal. Ela é uma futurista super maravilhosa. Ela fala muito da questão de você observar tendências longínquas até. Ela fala da questão de você se manter no conforto do que está acontecendo, do status quo, ou você se liberar desse conforto e buscar uma mudança, uma disruptura. Ela fala muito sobre isso também. Ela fala sobre sinais fracos. Sinais fracos é o quê? É aquilo que não virou tendência. Mas esses sinais fracos, eles podem derrubar uma indústria. Se você não estiver atento a esses sinais fracos, ele pode derrubar uma indústria. Como economista, eu li, assim, um livro que eu acho super interessante, esse aqui, tá? A Riqueza na Base da Pirâmide. Eu li em 2006, Como Erradicar a Pobreza com Lucro. E o Prahalad, ele fala o seguinte, que ainda existe um preconceito muito forte das empresas de criar produtos e serviços para a base da pirâmide. E a base da pirâmide é a economia dos 86%. Então, se a gente sabe que o mundo é formado de pessoas pobres, até extrema pobreza, China, Índia, então, como é que a gente gera produtos para essas pessoas e serviços? Então, é um compromisso muito social, né? E o outro é a Riqueza de Todos, de Jeff Sachs. Ele fala o seguinte, que nós estamos exaurindo o nosso planeta, a gente está caminhando para um planeta superpovoado, e como é que a gente vai enfrentar esses desafios? E aí ele dá aqui, esse livro que eu li também, eu acho que em 2008. Então, assim, como é que a gente constrói uma economia sustentável para um planeta superpopuloso? Então, são assuntos que já estavam sendo falados há mais de 10 publicações, há mais de 12 anos atrás, 14 anos atrás, que podem inspirar as pessoas, tá? Que podem inspirar as pessoas a pensar em produtos e serviços para essa classe, né? Para as pessoas que realmente não têm acesso.
E aí a questão, o futuro é democracia, a quarta revolução industrial veio para democratizar. Então, como é que eu posso usar a tecnologia? Como é que eu posso usar o digital? O que as fintechs fizeram? Os bancos, muito tradicionais, não acompanharam as inovações tecnológicas, a disrupção. Vieram as fintechs, viram que tem uma população aí super desbancarizada, que não tem conta em banco, não tem acesso a produtos, a serviços financeiros, estão preenchendo uma lacuna e são uma ameaça para os bancos, sim. Apesar dos bancos já estarem mais atentos a tudo, essa transformação digital e tudo, ao mundo digital, de transformar toda a jornada em digital. Mas, assim, mesma coisa para a construção civil, as construtecs estão vendo que a indústria da construção civil é uma indústria pesada, cara, poluente. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu crio processos? Como é que eu crio soluções tecnológicas para tornar isso, tirar esse problema e dar acesso à moradia para as pessoas? Então, pensar sobre esse prisma, eu acho que, pensando sobre isso, nessa lente da equidade, da igualdade, você tem um mundo de oportunidades. Maravilha, Lília, maravilha. Eu tenho uma dica para dar, que é o portal O Futuro das Coisas. Então, Vou já deixar o link aqui para o pessoal acessar. Acho que vale super a pena, né, ler os artigos, ver também o que vocês estão oferecendo. Como você disse, vocês estão com uma jornada bem legal sobre o futuro do trabalho, né? Então, fica a dica também para quem ainda não conhece ou para quem não investigou mais profundamente, acessar O Futuro das Coisas e aprender um pouquinho mais com a Lília e sua equipe maravilhosa. Lília, brigadíssimo, viu? Adorei nosso papo. Ô, Thiago, eu que agradeço demais, tá? E assim, o Futuro das Coisas também está de portas abertas para você, para sua equipe, para todo mundo que está assistindo a gente. Foi um prazer, e assim, espero que a gente tenha falado alguns assuntos que tenham tocado, deixado uma sementinha nas pessoas. Isso mesmo. Pessoal, também espero isso. Espero que tenha sido útil, produtivo e rico para vocês, como foi para mim. Nos vemos no nosso próximo e último encontro, né? Ó, gente, obrigado. Nos vemos numa próxima. Lília, até já. Beijo, obrigado, viu?